Brasil é um dos maiores e melhores destinos turísticos do mundo. A indústria do turismo representa quase 8% do produto interno bruto do país, segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Em dados recentes, o turismo movimentou 752 bilhões de reais na economia. Mas ainda que tudo pareça bem, há várias barreiras e problemas. Há anos, o número de turistas internacionais está estagnado. No ano passado, o Brasil recebeu 5 milhões e 900 mil turistas de outros países, número bem longe de uma meta de 10 milhões de visitantes então prevista. Eu sou William França e é sobre os desafios e o papel do Legislativo na indústria do turismo que eu converso agora com o novo presidente da Comissão Permanente de Turismo aqui da Câmara, deputado Paulo Litro, que representa o Paraná pelo PSD e que está em seu primeiro mandato. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, William. Agradeço aí a toda a equipe do programa Palavra Aberta, da TV Câmara. É uma satisfação poder retornar aqui e poder falar um pouco mais do turismo brasileiro. Em primeiro lugar, parabéns pela ocupação agora da comissão, que é uma comissão bastante dinâmica. As pautas são muito interessantes. E tem, como eu disse, um vasto universo de problemas também por trás dessa indústria que movimenta muito dinheiro. O que o senhor pretende, quais são as suas principais ou as prioridades da comissão nesse momento? Bom, veja, a comissão ela tem um papel importante na análise dos projetos do que se refere a turismo no Brasil, ou assuntos correlacionados ao turismo. Hoje o turismo brasileiro representa quase 8% do PIB brasileiro, então é um segmento muito forte na economia. Ele envolve mais de 500 atividades econômicas, é gigantesco porque envolve desde da camareira do hotel, desde o atendente do hotel, do Uber, do táxi, do cozinheiro, de um restaurante, né, de um garçom, da padaria. Então ele traz uma infinidade... Do fornecedor de alimentos. Do fornecedor de alimentos. Então ele traz uma infinidade de atividades econômicas que derivam do turismo, né? É costume a gente citar que o turismo é a indústria sem chaminé, porque atrai empregos, gera empregos, dá oportunidade também ao primeiro emprego. Muitas vezes o jovem tem dificuldade da inserção no mercado de trabalho e através do mercado turístico consegue o primeiro emprego, né? E a gente está aí agora nessa frente também, conversando com os demais integrantes da Comissão de Turismo, para que a gente possa fazer um bom trabalho, fortalecer o turismo e principalmente atrair mais turistas estrangeiros para o nosso país. É porque esse pessoal traz dinheiro e as divisas são importantes para movimentar todo o setor, né? Isso, o dado que você trouxe, né? Ano passado, 2023, nós tivemos aproximadamente 6 milhões de turistas estrangeiros que vieram até o nosso Brasil, que deixam de gastar o seu dinheiro no seu país ou em outro país e traz o dinheiro aqui para o nosso país, né? Esses 6 milhões aproximados de turistas movimentaram cerca de 35 bilhões de reais na economia brasileira. Mas é um número, assim, relativamente baixo se a gente comparar com o México, por exemplo, que possui características próximas ao Brasil na questão econômica e na questão da geografia do seu país, né? O México recebeu mais de 40 milhões de turistas estrangeiros. E nós temos um grande mercado, um grande potencial para avançar nos próximos anos. Esse número de 6 milhões de turistas que o Brasil recebeu equivale ao número da pré-pandemia. Ou seja, a gente está retomando ainda a atração de turistas estrangeiros, mas sabemos que o potencial do Brasil é muito grande. Temos praias maravilhosas, pontos turísticos importantes, temos o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, as Cataratas do Iguaçu, Gramado, enfim. E o povo brasileiro. E o povo brasileiro, que é o melhor de tudo. Muito bem. E uma dessas questões que passam por essa atração de estrangeiros, ou de melhoria até há um grupo que defenda a legalização dos jogos, sobretudo a organização de cassinos. O senhor já tratou desse assunto? Vai também tocar? Porque o assunto está parado no Senado e daqui a pouco volta por aqui também. Esse é um tema que vai fomentar muito o turismo no nosso país. Já foi discutido aqui na Câmara, está em discussão no Senado esse assunto. Essa comissão já recebeu algumas sugestões para que a gente possa realizar audiência pública para tratar do assunto. A gente sabe que é um assunto polêmico, né? Tem muita gente que não quer a retomada dos cassinos do nosso país, mas em questão turística, o cassino atrai investimentos, atrai geração de emprego, atrai geração de renda e atrai turistas para os locais onde serão instalados esses cassinos. E pelas regras parece que é uma coisa bastante equilibrada, né? Busca atender todas as regiões. Isso mesmo, né? Se eu não me engano, pelo que foi aprovado aqui, ele tem um limite de número de cassinos por estados, né? Então,
Não vai ser assim, criado vários cassinos em qualquer lugar. Ele vai ter um limite e vai ser algo ordenado dentro do nosso país. Das questões mais emergentes, vamos assim dizer, ainda em decorrência da pandemia, tem a chamada regulamentação do PERSE, que foi aquele programa emergencial que o governo federal criou, que ajudou as empresas do turismo a não fecharem durante a pandemia ou logo depois. E havia uma previsão de encerramento e a decisão do governo de acabar com o PERSE gerou um barulho por aí e há uma expectativa de chegar no novo PERSE e, obviamente, ele vai chegar na sua comissão. Como é que o senhor está tratando desses assuntos relativos a essa questão? A gente está recebendo o pessoal de associações, de federações, né? E a conversa é a mesma, né? A gente tem que retomar o PERSE nos moldes que foi proposto e que está em atividade ainda. O que acontece é que o governo federal, de maneira unilateral, mudou as regras do jogo, com o jogo andando. E isso acaba com a previsibilidade das empresas que estão ligadas ao setor de turismo e também ao setor de eventos, né? Em 2020 e 2021, o prejuízo, segundo as associações, no setor de eventos chegou a 230 bilhões de reais. E no setor de turismo chegou a 475 bilhões de reais. Isso ocorre porque o setor de eventos e de turismo, durante a pandemia, foi o primeiro a parar e foi o último a ter o seu trabalho retomado. Mas com o PERSE, a gente percebe avanços significativos, né? Os números estão mostrando que o setor de turismo cresceu 7,8% em 2023 comparado com 2022. Foi um dos setores que mais cresceram no país, né? Exatamente, né? O faturamento do setor chegou a 190 bilhões de reais. Já o setor de eventos cresceu 11,5 bilhões, 11,5%, e que teve aí um faturamento de 120 bilhões, né, melhor dizendo. As cifras são altas mesmo. Isso, são altas, mas não é que ele está crescendo, ele está retomando. Sim, sim. Porque o prejuízo foi muito grande, então agora é um processo de retomada. E com essa mudança aí dos benefícios fiscais, vai prejudicar muito o empresário, que está retomando, que segurou os empregos durante a pandemia, que não mandou embora esse funcionário, que deixou de arrecadar naquele período, porque os eventos foram cessados. Os hotéis muitas vezes não tinha hóspede para ser hospedado, né? Sim. Teve os lockdowns, fechamento aí do comércio, então foi muito afetado e a gente precisa da manutenção. A gente precisa da continuidade do PERSE e esse é um tema principal da nossa comissão nesse período, nesse início de trabalhos da comissão. Inclusive, nós aprovamos na última sessão, na última reunião da comissão, uma audiência pública para tratar sobre esse assunto. Outras comissões também estão debatendo esse assunto, também propondo audiências públicas, e a nossa intenção é reunir as comissões que têm interesse em promover essa audiência pública e fazer apenas uma audiência pública, até mesmo porque os convidados são os mesmos, né? Para otimizar os trabalhos. Exatamente. Né? Muito bem. Nós estamos caminhando para o final, mas antes eu queria saber do senhor, um dos grandes desafios dessa indústria toda, o senhor falou de atração de investimentos, essa história toda, mas passa pela formação de mão de obra qualificada para trabalhar. O senhor falou do primeiro emprego do jovem e a Comissão de Turismo tem um papel importantíssimo nesse fomento. Tem alguma perspectiva de trabalhar esse tema também? Olha, eu vejo que para a gente atrair mais turistas estrangeiros e fortalecer o nosso turismo brasileiro, até no nosso mercado interno, a gente precisa qualificar a mão de obra. A gente precisa que aquele colaborador, aquele funcionário que esteja na ponta possa falar um inglês fluente, possa falar um espanhol fluente. Nós precisamos também trabalhar a questão de infraestrutura, né? A questão de aeroportos, fortalecer cada vez mais os voos regionais, as estradas para que o cidadão, o turista, chegue até o ponto turístico. Isso acaba afastando o turista se não tem infraestrutura boa. Então são vários pontos que a gente tem que interligar. Não é apenas o Ministério do Turismo, a gente tem que conversar com o Ministério da Educação, a gente tem que conversar com o Ministério da Infraestrutura, de portos e aeroportos, para a gente poder fazer esse trabalho conjunto para fortalecer o turismo brasileiro. O turismo é um tema transversal e toca em todos esses temas, né? É gigante e apaixonante o assunto. Desejo sucesso à condução do seu trabalho na frente da comissão, deputado Paulo Litro. Obrigado, William, todo o pessoal da TV Câmara, os telespectadores, estamos à disposição. Muito bem, volte aqui quando tiver novidades. Com certeza. Quer saber mais detalhes sobre os trabalhos da Comissão de Turismo, temas sobre os quais conversamos aqui? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.